Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Vamos entender a votação que está acontecendo hoje. É isso mesmo, hoje aqui na Itália. Olha, segue um resumo para a gente entender melhor o que está em jogo. É um decreto-lei, especificamente o número 36 de março de 2025, e ele propõe mudanças, assim, bem significativas nas regras para obter a cidadania italiana, né? Ele acabou de chegar hoje mesmo, dia 20 de maio, na Câmara dos Deputados, chegou para debate e votação final, depois de já ter passado, inclusive, pelo Senado. Para basear a nossa conversa, a gente tem o texto do projeto de lei, o AC 2402, como saiu do Senado, e também a ata parlamentar que confirma a agenda de hoje. Vamos analisar isso mais a fundo. Exatamente. O coração dessa proposta, bem, está num novo artigo, o 3 bis. Ele traz uma mudança que pode sim restringir o reconhecimento da cidadania juris sanguinis. Juris sanguinis. Se pode explicar um pouquinho melhor o que isso significa na prática, para quem está ouvindo? Claro, claro. Juris sanguíneos é basicamente o princípio do direito de sangue, né? Ou seja, a cidadania que passa pela descendência. Dos pais para os filhos, avós para os netos e por aí vai. A restrição que está sendo proposta afetaria principalmente os descendentes que nasceram fora da Itália e que já têm outra nacionalidade. Entendi. E como funcionaria essa restrição? Parece que tem uma data-chave aí no meio, né? Tem sim, é super importante. A data de corte é 27 de março de 2025. Quem conseguiu fazer o pedido completo, sabe, com toda a documentação certinha e teve o agendamento comunicado pelo consulado ou pelo Comune, que é a prefeitura italiana, até essa data, para essas pessoas valem as regras antigas, que são mais amplas. Agora, para quem fez o pedido depois dessa data, ou para quem ainda vai fazer, aí o reconhecimento vai depender de novas condições. Condições bem mais apertadas. Ah, entendi. Então o tempo virou um fator crucial mesmo. E quais seriam essas condições mais apertadas para quem ficou de fora desse prazo? Então, as exceções que ainda permitiriam o reconhecimento depois da data limite são, assim, bem específicas. Uma delas é você ter um ascendente direto pai, mãe, avô ou avó, que na hora que o descendente nasceu ou quando esse ascendente morreu, tinha só a cidadania italiana. Só a italiana. Sem dupla cidadania, então. Exatamente, sem dupla cidadania naquele momento-chave. A outra possibilidade é ter um pai ou mãe que morou legalmente na Itália por pelo menos 2 anos. Mas atenção, tem que ser depois de ter conseguido a cidadania italiana e antes do nascimento ou da adoção do filho que está pedindo a cidadania. E vale dizer que a versão que saiu do Senado já deu uma suavizada, sabe? Removeu algumas outras condições que estavam no texto original que eram ainda mais restritivas. Ok, isso ajuda a clarear a situação dos descendentes em geral. Mas você mencionou, quer dizer, os documentos mencionam também mudanças específicas para menores de idade, certo? Como fica isso? Correto. Tem uma proposta para alterar o artigo 4 da Lei de Cidadania atual, a de 1992, para menores estrangeiros, filhos de pai ou mãe que já são italianos por nascimento. Bem, a cidadania talvez não seja mais tão automática em alguns casos. Vai ser preciso que os pais ou quem for o responsável legal declarem formalmente essa vontade de que o menor seja cidadão. E não é só isso. Tem mais. Tem. Além da declaração, o menor vai ter que morar legalmente na Itália por pelo menos 2 anos. E isso depois que a declaração for feita. Tem uma alternativa para essa exigência de moradia, que é se a declaração for feita bem rápido, tipo até 1 ano depois do nascimento da criança ou do reconhecimento da filiação. Nossa, isso adiciona umas etapas administrativas, né? E um requisito de residência que antes não existia para todos os casos, pelo que entendi. Exatamente. E criaram um prazo de transição que é importante ficar ligado, vai até 31 de maio de 2026. Esse prazo é para fazer a declaração para aqueles menores que já existiam quando a lei entrar em vigor, mas cujos pais se encaixem em algumas daquelas novas categorias restritivas do artigo 3 bis que a gente comentou. Entendi. E para quem, por algum motivo, perdeu a cidadania italiana no passado, tem alguma novidade nesse decreto? Tem sim, o decreto também pensa no reaquest da cidadania. Um novo artigo, o 1-ter, cria uma janela de oportunidade bem específica. Ela vai de 1º de julho de 2025 até 31 de dezembro de 2027.
Nesse período, ex-cidadãos, e aqui é específico para quem nasceu na Itália ou morou lá por 2 anos e perdeu a cidadania por causa das regras antigas da lei de 1912, geralmente por ter se naturalizado em outro país, essas pessoas vão poder declarar a intenção de readquirir a cidadania italiana. Uma janela com prazo definido. E tem um custo também, né? Pelo que vi. Isso mesmo. Essa declaração para reaquisição vai ter uma taxa consular de 250 euros. E, ligado a isso, o projeto também mexe um pouco nos requisitos de tempo de residência para quem busca naturalização por outros caminhos, como por parentesco ou por ter nascido na Itália, alterando o artigo 9 da lei atual. E a gente tem a confirmação pela ata parlamentar que tudo está mesmo na pauta para discussão e votação final lá na Câmara dos Deputados, hoje 20 de maio. O que chama a atenção é a velocidade, né? Como esse processo legislativo andou rápido desde março. Sem dúvida, foi bem rápido. Então, resumindo, o que está em votação hoje pode sim tornar mais restrito o caminho da cidadania por descendência para alguns grupos, principalmente para quem já tem outra nacionalidade e não tem esses laços mais, digamos, recentes ou exclusivos de cidadania com a Itália. Ao mesmo tempo, o projeto define novas regras para os menores e abre essa porta temporária para ex-cidadãos recuperarem a cidadania. A decisão de hoje na Câmara é, portanto, crucial. Fica então a reflexão, né? Se essas mudanças forem aprovadas, como é que elas podem impactar as enormes comunidades de descendentes de italianos espalhadas pelo mundo? E como isso conversa com a própria Itália, com as necessidades demográficas dela e a relação com a sua diáspora? É algo para a gente pensar. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise. Inscreva-se no nosso canal e deixem seus comentários. A gente quer saber o que vocês pensam. Até a próxima!